Querido irmão, querida irmã, retomando as nossas reflexões nesse 18º domingo do tempo comum, nesse dia 31 de julho, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, rumo a Jerusalém e rodeado de grande multidão, Jesus é procurado por alguém que lhe pede ajuda numa questão de herança com o irmão. O mestre responde que não veio para resolver questões de heranças de família. Ele não deseja ser juiz conciliador, mas companheiro que quer ajudar a entender e apontar os motivos que levam ao empobrecimento e aos conflitos entre as pessoas. A parábola a seguir contesta a concentração da riqueza e mostra que isso é loucura ou insensatez diante de Deus. Por trás da concentração, da não partilha, estão a ganância do acúmulo e a perda do sentido da vida. Cuidado com todo tipo de ganância, pois a vida não é garantida por causa dela, diz Jesus. Esse homem é louco, insensato, pretende tornar-se absoluto, pensando ter garantido a vida por muitos anos. Mas a vida é dom de Deus e ele não se deixa comprar por riqueza alguma. Enquanto pensa em encher os próprios celeiros, o rico acaba esvaziando seu coração. A pessoa egoísta torna-se prisioneira da própria ganância, desumaniza-se e se esvazia de toda a dignidade. Quando a riqueza não é dividida, ela acaba dividindo as pessoas, provocando conflitos, tornando as pessoas mais importantes ou menos importantes. Ilusão das ilusões. Tudo é ilusão. Querido irmão, querida irmã, vivemos
Em uma cultura materialista que estimula o apego aos bens, a busca de riqueza e a ostentação. Uma coisa é a busca responsável pela vida com dignidade. Outra é a corrida gananciosa de ter sempre mais, deixando os outros para trás e às vezes à custa da própria saúde. A parábola de hoje é uma chamada de atenção sobre a ganância e sobre a confiança que pomos na posse de riquezas. Depois de ter acumulado tanto, o homem rico da parábola morre sem ter podido usufruir de tantos bens. Ser rico diante de Deus é não permitir que os bens materiais tomem o lugar de Deus. Ter para viver com dignidade e para compartilhar com generosidade. Não viver para acumular. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é exercitar a solidariedade, reforçando o desapego dos bens. E reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Tu nos ensinas que acumular bens terrenos é falta de juízo. Concede-nos, Senhor, desapego das coisas materiais e valorização dos tesouros espirituais. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus desse 18º domingo do tempo comum, nesse dia 31 de julho, o último dia do mês, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Eclesiastes 1, versículo 2, capítulo 2, do versículo 21 a 23. Também a segunda leitura, Colossenses 3, 1 a 5, 9 a 11. O texto de Lucas 12, de 3 a 21. Rezar o Salmo responsorial, Salmo 89. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do Eclesiastes e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia desse domingo provoca uma reflexão existencial. Não é para colocar ninguém em crise, mas para levar a pensar, refletir sobre questões fundamentais da nossa vida, como, por exemplo, os valores. Quais são os valores que temos? O que nós consideramos como valor? As coisas que nós valorizamos são realmente valores? Se fizermos um profundo exame de consciência, uma avaliação mais acurada, vamos perceber que boa parte de nossa vida, para não dizer a maior parte, nós gastamos adquirindo valores que diante de Deus não têm nenhum valor, como, por exemplo, bens,
materiais, status ou coisas que dão status, beleza física, etc. Coisas efêmeras, passageiras, descartáveis ou de pouca duração. E esquecemos de nos preocupar com o que realmente tem valor, que são as coisas eternas. Há uma passagem bíblica que diz: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Ou seja, se o nosso tesouro consistir apenas em bens materiais, aí estará o nosso coração, isto é, estará a nossa preocupação, a nossa atenção, e vamos nos esquecer de Deus e de nossos irmãos, pois só teremos olhos para aquilo que consideramos de valor. Porém, se nossos tesouros forem valores teológicos, estes são eternos e nos garantem a vida eterna. Pois quem pensa em ganhar sua vida juntando bens materiais vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa das coisas de Deus a salvará. Mateus 16:25. Quando encontramos os verdadeiros valores, nossa vida muda, nosso comportamento muda e tudo mais passa a ser relativo, como vemos noutra passagem bíblica, Mateus 13, 44 a 46. É nessa linha que seguem as reflexões deste domingo. A primeira leitura do livro do Eclesiastes diz que tudo não passa de vaidade. Não que, não que trabalhar seja uma vaidade, mas quando trabalhamos focados apenas no lucro, no dinheiro, nos bens materiais, sem tempo para Deus e para os irmãos, tudo se torna vazio, pois não há riqueza no mundo que nos satisfaça verdadeiramente se nós não praticarmos obras de caridade, se não amarmos a Deus e ao próximo. As pessoas felizes não são as pessoas mais ricas. Como diz o antigo dito popular, dinheiro não traz felicidade. E não traz mesmo. Ele é necessário para ter qualidade de vida, mas não pode nos escravizar. E a sua busca não deve nos desumanizar. Quando o dinheiro passa a ser o bem mais precioso, o fim último do homem, a vida perde o sentido, pois os que são, pois os que não o conseguem viverão frustrados, e os que o têm sentem que lhes falta algo que o dinheiro não provê. Assim, o livro do Eclesiastes mostra que gastar a vida apenas pensando em ajuntar dinheiro, ter bens, é um dos grandes erros do ser humano, pois ao morrer nada levamos e outros que não que não colaboraram para a obtenção de tais posses herdarão aquilo que ajuntamos. Os trabalhos, os esforços para obter bens necessários para a vida não podem nos escravizar e nos distanciar de Deus e das pessoas. Pois, se assim for, a nossa vida não passa de vaidade, fugacidade, banalidades, pois em nada contribui para a sua edificação e a edificação da vida de outros. Por essa razão, o salmo de hoje, o salmo 89, 90, faz uma comparação acertada, mostrando que nós, filhos de Adão, do pó viemos e para o pó voltaremos. Dessa vida, nada se leva, a não ser o bem que fazemos. A nossa vida, por mais longa que possa parecer, é qual vigília de uma noite que passou. Pois 1000 anos para Deus é como ontem. Salmo 90, versículo 4. Se a vida é tão curta, tão passageira, por que, por que nos desgastamos com coisas fúteis?
Quantas são as pessoas que se tornam inimigas umas das outras por causa de dinheiro, de bens, de herança ou coisas bobas? Isso acontece até mesmo dentro da própria família, como alude o evangelho de hoje. Se a vida passa tão veloz, devemos aproveitar o tempo com coisas boas que promovem a vida e não a destroem. Assim, o salmista mostra que nossa vida passa como o sono da manhã. De manhã, quando a cama está tão boa e queremos ficar mais tempo, desejamos parar o relógio, os minutos, mas eles passam ainda mais rápido e quando vemos já estamos atrasados. A vida é tão, a vida é semelhante à erva verde pelos campos, diz o salmista. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Quando estamos na juventude ou no auge de nossa vida, tudo parece eterno. A morte é coisa que acontece somente com os outros. Pensando assim, agimos como se fôssemos eternos. E isso é perigoso, porque quem pensa assim tem atitudes insanas, louco, como diz o Evangelho. Por isso o Salmo pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias, isto é, que saibamos que nossos dias estão contados e que por isso deveríamos viver como se fosse o último dia, perdoando, partilhando, sendo solidários, ajudando o próximo, enfim, fazendo o bem. A segunda leitura alerta a nos esforçarmos para buscar as coisas do alto, para aspirarmos às coisas celestes e não às coisas terrestres. Quantas são as pessoas que só pensam nas coisas deste mundo, ter, ser e poder? Para isso, não respeitam o seu próximo, destroem com atos e palavras seus irmãos, sejam eles da família, do trabalho ou da comunidade. Pessoas assim não conseguem enxergar no outro um irmão, mas um concorrente, e fazem de tudo para tirá-lo do páreo. Se isto é triste, quando acontece no mundo do trabalho, imagine na família e na comunidade. São essas coisas que tornam as pessoas insensíveis e vaidosas, como diz o livro do Eclesiastes. O apelo dessa segunda leitura é a conversão. Fazer morrer essas atitudes, esses procedimentos gananciosos e outras coisas, como, por exemplo, a imoralidade, as impurezas, a paixão, os maus desejos, a cobiça que é idolatria, etc. São coisas que tornam o ser humano insensível e o afastam do caminho de Deus. Pessoas que conseguem bens materiais agindo desta maneira são pessoas muito pobres diante de Deus, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens, diz o evangelho de hoje. Neste evangelho, Jesus está no meio de uma multidão. Do meio dessa multidão vem alguém pedindo que Jesus interceda, interfira numa contenda de família, briga por causa de herança. Essa situação não nos é estranha. São muitos os irmãos que se tornam verdadeiros inimigos por causa de herança. Na hora de dividir os bens da família, mesmo que seja pouca coisa, se revela a índole de cada um. Nesse caso, o texto não diz se Jesus interferiu, mas ele deu uma bela lição, lição que serve para todos nós. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Antes, porém, ele faz um alerta. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Esse alerta serve para ajudar na nossa reflexão e ver que nossas atitudes revelam quem nós somos.
Pessoas gananciosas são pessoas que não se importam com os outros. Elas fazem trapaças e prejudicam seu próximo para obter vantagens, para ganhar, não importando se o outro precisa mais. Ou sem ter em conta a caridade cristã, o amor ao próximo. Esses dois irmãos estavam tendo desavenças porque um deles não queria partilhar a herança com o outro. O que se viu prejudicado buscou ajuda e a recebeu. Recebeu a ajuda que não esperava, mas recebeu o melhor, pois Jesus lhe ensinou o valor da vida e o que de fato tem valor. Será que nós aprendemos com isso? Se ainda não aprendemos, a parábola que vem a seguir pode nos ajudar a elucidar essa situação. Jesus conta a parábola da terra de um homem rico que produziu grande colheita. Tudo indica que ele tinha muitos bens, muita terra, era latifundiário. A preocupação desse homem era onde e como guardar sua colheita, isto é, acumular ainda mais. Em nenhum momento ele pensou naqueles que trabalharam nas suas terras, talvez em condições subhumanas, escravizados, talvez, ou com míseros salários. Ele não pensou em dividir, partilhar, deixar que seus funcionários participassem dos lucros de suas terras, da sua empresa. Ele pensou apenas nele. Alguns chegam a ter insônia, preocupados com seus bens e como protegê-los. Enfim, ele teve uma ideia supostamente brilhante, já que tinha muito dinheiro e iria ganhar ainda mais, o melhor a fazer era derrubar celeiros antigos e construir maiores. Neles poderiam ser guardados sua colheita e seus bens. Mas Deus o chama de louco, porque ele não sabia que iria morrer naquela noite. Iria morrer e deixar todos os seus bens. Não levaria nada, voltaria para o pó como qualquer outra pessoa, com a diferença de que, diante de Deus, era a pessoa mais pobre, mais miserável, porque a sua vida consistia nos seus bens. Como não poderia levar consigo os bens materiais, iria pobre, pois outros tipos de bens provavelmente ele não possuía. A pessoa que viveu na opulência e na riqueza morreu na miséria e na pobreza diante de Deus. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Encerra o evangelho de hoje. Creio que a lição deste domingo é bem clara e objetiva. São textos fortes que nos conduzem a uma profunda reflexão. Textos que não nos deixam sair da celebração como chegamos. Quem leu ou ouviu essas palavras e não pensou em rever suas atitudes, não pode dizer que participou da celebração. São textos que nos levam a pensar e a rezar. Pensar nas nossas atitudes e nas atitudes de tantos ricos. Rezar para que Deus nos converta a cada dia e não nos deixemos ser escravizados pelo dinheiro, pelo poder ou por qualquer outro suposto bem deste mundo que não represente bem para Deus. Querido irmão, querida irmã, finalizando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, tira-me do coração a ganância que me torna insensível às carências do próximo e move-me a partilhar com quem precisa de mim. Amém.